Alô pessoal, como é que tá? Boa tarde. Gente, tô vindo aqui agora é 12 horas e 40 minutos. Eu entrei aqui para fazer esse vídeo agora rápido, porque eu tava escutando um pronunciamento do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre o avanço do Brasil, né? E ali tinha a primeira-dama fez a oração, convidou um pastor para fazer uma oração, certo? E eu digo a você que eu estava acompanhando, né? Até na oração eu fechei meus olhos aí para acompanhar a oração aí que estava sendo feita agora nessa reunião que o presidente está fazendo aí nesse momento, ok? Isso aí, onde a primeira dama está vestida de amarelo ali. Bem, eu estava acompanhando a oração também, de olhos fechados e tudo, concentrado em Deus, né? Mas no final da oração daquele homem ali, ele disse assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, nesse momento, eu abri meus olhos e eu repreendi. Mas por que, destemido, você estava orando ali junto com a primeira-dama aí no momento e tal, o presidente e tal, e o pastor, e o senhor repreendeu porque o pastor citou essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, gente, foi por causa dessas palavras. Foi por causa dessas palavras que eu abri meus olhos e não acompanhei mais a oração que estava sendo dirigida pelo pastor ali, juntamente com o presidente da República, com aquele povo. Aqui eu já entro, gente, com agora o assunto espiritual. Aqui já não é mais política. Aqui agora é campo espiritual. O que é que Deus diz nas Escrituras? Devemos orar, batizar em nome de quem? Todas as nossas obras que nós devemos fazer aqui na terra é em nome de quem? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que Cristo ensinou. É assim que Cristo ensinou nas Escrituras. Sim, não. Absolutamente não. Não foi assim que Cristo ensinou. É tanto que se você pegar o livro do Atos dos Apóstolos, você vai ver lá os discípulos sendo ensinados por Cristo e os discípulos fazendo como Cristo ensinou. Aí, em nome de quem os discípulos batizavam? Era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pode olhar no livro de Atos, era em nome de Jesus. A oração que os discípulos faziam ao Pai era em nome de quem? Era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, Senhor, não, Senhor. Era em nome de Jesus. Os milagres que os discípulos faziam era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não, 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 Senhor, era em nome de Jesus. Porque Cristo disse em tudo que vocês fazerem, com palavra, obra e ações, fazerem em meu nome. Então aquele pastor que estava orando ali junto com o Bolsonaro agora, junto com a Michele Bolsonaro, está com o espírito da Trindade. E a Trindade é uma doutrina católica, satânica. A Trindade foi inventada pela Igreja Católica, porque a Bíblia só diz há um só Deus. E a Igreja Católica acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma Trindade, isso é diabólico. Por isso que eu abri meus olhos e não acompanhei mais a oração daquele pastor, porque também os pastores estão embriagados com o vinho da Babilônia, ou seja, com os enganos da Igreja Católica. Como eu já disse nos meus vídeos, eu apoio Bolsonaro no poder eclesiástico. Eu apoio Bolsonaro na sua forma de governar. Mas a religião de Bolsonaro tem que ser revista. As crenças fundamentais, das doutrinas fundamentais das Escrituras dadas pelos apóstolos não são a mesma da Igreja Católica. Os ensinos fundamentais da Igreja Católica não é o mesmo dos ensinos fundamentais das Escrituras e dos apóstolos. E Bolsonaro é católico. Então, no campo espiritual, esse cara aí, esse rapaz aí, esse senhor aí chamado Bolsonaro, tem que abrir os olhos no campo espiritual. No campo material, Bolsonaro está avante. Mas no campo doutrinário, Bolsonaro, você está enganado pela Igreja Católica.
Porque se deve orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus ensinou, assim como os discípulos fez. Lá no livro de Atos você vai ver todas essas passagens que eu estou dizendo. A oração é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, Senhor, é em nome de Jesus. Cristo disse, quando orarem ao Pai, orarem no meu nome. Por que se está orando em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma trindade? Porque isso é uma doutrina pagã da Igreja Católica que nasceu no ano 321, ali pelo imperador Constantino, onde a Igreja Católica, essa igreja que hoje está aí, misturada com o Estado, indo para debate, padre indo para debate, essa igreja aí, ela mudou os mandamentos de Deus. Ela mudou o sábado para o domingo. Bolsonaro é católico, Bolsonaro faz parte de uma igreja que mudou os princípios de Deus. Então tome cuidado, Bolsonaro. Tome cuidado, Bolsonaro. Porque no campo material você está certo, você está, ó, nota 10. Mas no campo espiritual, cuidado, porque essa igreja na qual você faz parte, ela mudou os mandamentos da lei de Deus. Do sábado para o domingo, mudou a adoração ao Deus único para um Deus triuno, que é esse Deus do pastor que estava orando aí, na sua oração aí, nessa apresentação sua aí, junto com a Michelle Bolsonaro hoje, dia 6. Esse pastor está orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo diz que nós devemos orar em nome dele. Assim como vai lá no livro de Atos, confere lá se eu estou falando a verdade ou estou mentindo. Então tá, os pastores estão embriagados com o vinho da Igreja Católica, que quem nasceu com a doutrina da Trindade foi a Igreja Católica, e as igrejas evangélicas aceitou, e com certo tempo para cá. Eu fui expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque combati essa doutrina lá dentro. Depois de 15 anos, a Igreja Adventista aceitou o vinho da Grande Babilônia, que é a Igreja Católica. É sério? Você prova isso, forasteiro? Sim, eu provo. Eu provo dentro das Escrituras. O sábado foi mudado para o dia de domingo pela Igreja Católica. E Bolsonaro faz parte da Igreja. Cuidado, Bolsonaro. Porque no campo espiritual você está sendo enganado pela Igreja Católica. No campo material você está sendo conduzido por Deus. Pode ter certeza. Pesquise, Bolsonaro, e veja quem é a Igreja Católica no Apocalipse. Quem é ela? O que foi que ela fez com os cristãos? O que ela vai fazer com os cristãos? Quem vai perseguir os cristãos não é o Estado em si, não é o governo de Lula em si. Quem vai perseguir os cristãos é a igreja. Aí é a Igreja Romana. Assim aconteceu no passado, na Idade Média. Quem foi que perseguiu os cristãos? Foi a Igreja Romana. E no final, é o PT que vai perseguir a igreja? Não, é quem vai perseguir o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja de Deus, é a Igreja Romana de novo. Acorda. Um abraço.